Bom dia, meus irmãos. Para mim é um privilégio estar aqui junto com os irmãos, mais um domingo pela manhã. Pegue seu café, reúna sua família e vamos ler um pouco da palavra de Deus. Na quinta-feira, nós aprendemos que o Senhor quer exclusividade no nosso coração. Ele quer conquistar o nosso coração. Ele não quer ser mais um entre os outros, entre todos os amantes que nós temos. Não, ele quer ser único. E para isso, ele nos convence, ele nos atrai. E ele faz isso de uma maneira doce, um doce convencimento. A ilustração que o Senhor usa no livro de Oséias é de um rapaz cortejando uma moça, um rapaz cortejando a sua pretendente de casamento. É um doce convencimento. Assim como vimos na quinta-feira esse cortejamento, né, essa corte, hoje nós veremos o casamento. Como será o dia do casamento? Como a noiva estará, ou o que o noivo prometeu, quais são as promessas, os presentes que o noivo oferece para a noiva. Essas são as perguntas que nós vamos responder hoje, a partir de Oséias, capítulo 2, do versículo 16 ao 23. Por ser um trecho comprido, nós vamos lê-los em blocos. E o primeiro bloco é Oséias 2, do 16 ao 17, em que o Senhor promete que naquele dia, no dia da restauração do seu povo, o povo não terá mais um coração dividido, o povo será exclusivo do Senhor. Olha só o que ele diz, Oséias 2, 16 e 17. Ele diz assim: Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido e não mais me chamará meu Senhor. Tirarei dos seus lábios o nome dos Balaíns, os seus nomes não serão mais invocados. O povo de Deus tinha um problema com idolatria. Eles adoravam outros deuses, deuses feitos de madeira, pedra, metal, deuses feitos pelas mãos humanas. E eles faziam isso porque eles gostavam de deuses que eles poderiam manipular. Eles gostavam, mas só que o Deus verdadeiro não é um Deus manipulável. E aí, para ter os dois, eles queriam não só um Deus manipulável, mas eles queriam as bênçãos do Deus verdadeiro. Então, para ter os dois, eles começaram a misturar o culto do Deus verdadeiro com o culto de um Deus idólatra. Por isso o Senhor diz: vocês me chamarão meu marido, dando a ideia de exclusividade, e não mais meu Senhor. A palavra Senhor em hebraico, na realidade, é vocês não me chamarão mais de meu Baal, mostrando essa complicação dos cultos, essa mistura que eles estavam fazendo para ter os dois. Eles queriam tudo, eles queriam conviver com o pecado e ter as bênçãos do Deus verdadeiro. E como nós reconhecemos essa mistura, né? Essa mistura? Pela palavra deles, o Senhor diz: eu tirarei dos lábios de vocês o nome dos Balaíns, ao ponto que eles serão esquecidos, eles não serão mais invocados, eles não serão mais lembrados por vocês. Naquele dia, no dia da restauração, o Senhor promete que o coração do povo dele, o coração de cada amado dele, será exclusivo. Não vai ter competição entre Deus e outra coisa, entre Deus e um prazer ilícito, entre Deus e o pecado, entre Deus e um Deus falso. Não. O coração será exclusivo do Senhor. Outra coisa que o Senhor promete, nós vemos no versículo 18, é que ele promete segurança. Ele promete segurança para sua noiva. Os pais que têm filhas, né, o que eles mais desejam para a filha deles, quando se casam, é que a filha tenha segurança, ela tenha alimento, ela tenha proteção do marido, o marido cuide dela, e o Senhor promete isso para sua noiva. Olha só o que ele diz no versículo 18. Naquele dia, em favor deles, farei um acordo com os animais do campo, com as aves dos céus e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra, eu os abolirei da terra, para que todos possam viver em paz. O Senhor, ele faz um pacto, é interessante, ele fala: eu faço um pacto não com a minha nação eu já tenho um compromisso. Eu faço um pacto agora com os animais do campo. Com os animais do campo, com as aves dos céus e com os animais que rastejam. Por que isso? No capítulo 2, versículo 12, quando o Senhor falou das punições, ele disse que os animais comeriam o sustento da nação. Um dos juízos, uma das punições seriam que os animais selvagens destruiriam, eles comeriam as colheitas, eles devastariam as colheitas. Isso está lá em Oséias 2:12. Aqui o Senhor fala: eu vou tirar essa punição e eu vou fazer um acordo com os animais para que vocês convivam. Isso aqui lembra, né, essa ordem, né? Animais do campo, aves dos céus, animais que rastejam, lembram de como era a vida antes do pecado, quando homem, mulher e os animais conviviam em perfeita harmonia. Não tinha competição nem de alimento, nem perigo para com o ser humano, nem para com os animais. O Senhor fala: vai voltar daquele jeito. E ele fala também que o perigo de fora, de guerras, ele também seria extinguido. Ele fala: arco, espada e batalhas eu extinguirei da terra. Não vai ter mais guerra, não vai ter mais rumor de guerra. Cada um pode dormir tranquilamente,
porque eu vou resolver o problema que vocês têm com segurança. É interessante nós vermos isso, porque o Senhor fala assim, e eles poderão descansar tranquilos, eles poderão deitar-se tranquilos. O Senhor traz paz, paz completa, como nunca houve. Outro bloco que nós veremos agora são os votos de casamento. E o Senhor promete, baseado no seu próprio caráter, ele promete, ele faz votos no seu dia de casamento, baseados no seu próprio caráter. Olha só o que ele diz no versículo 19 e no versículo 20. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Esse daqui é um tríplice voto, né? Um voto que tem 3 afirmações categóricas. Eu me casarei com você, eu me casarei com você, eu me casarei com você. Mostrando que o Senhor promete e Ele vai cumprir. Ele fala, eu me casarei com você para sempre. Ou seja, o nosso compromisso não vai ser mais quebrado. Naquele dia, no dia da restauração, o povo de Deus não quebrará mais o compromisso. É interessante, na quinta-feira nós vimos que o Senhor, quando vai cortejar, ele leva para o deserto. O deserto é o lugar onde a aliança entre ele e o povo foi feita pela primeira vez. Onde eles se comprometeram a se relacionarem. Onde Deus falou, olha, eu serei o Deus de vocês e vocês serão meu povo pela primeira vez. Deu leis, se manifestou, abençoou o povo e estava direcionando eles para a terra prometida. Agora o Senhor promete, diferente daquele momento em que vocês quebraram correndo atrás de outros deuses, lá no deserto mesmo, atrás do bezerro de ouro, e com o passar do tempo, né, correndo atrás de outros deuses, no dia do nosso casamento, você será minha para todo sempre. Você será minha e essa aliança não vai ser nunca revogada. Outra coisa que ele mostra são as características. Ele faz um pacto. Eu me casarei com você, com justiça e retidão, com amor e compaixão. E essas características são interessantes, que são características do próprio Deus, são características do caráter de Deus. A maneira que esses versos são escritos, eles dão uma ideia dupla. A primeira ideia é de que o Senhor ele se compromete. Ele compromete a sua justiça, a sua retidão, o seu amor, a sua compaixão, a sua fidelidade, para ser fiel à sua noiva, ser fiel ao seu povo. Mas há uma coisa aqui no texto que mostra também que essas características são presentes que o noivo está dando para a noiva. Em Gênesis 34, nós vemos que o dote ele é dado para a família, mas a noiva também recebia presentes. Às vezes a noiva recebia presentes. No caso lá, quando o servo de Abraão foi chamar a Rebeca para casar com Isaac, ele deu presentes para a família e deu presentes para Rebeca também. E aqui parece que essas características são presentes do noivo para a noiva. Aquilo que o noivo tem para si e que ele vai fazer para cumprir a sua fidelidade, para ser fiel aos seus votos de casamento, ele dá para a noiva para que a noiva use também. Para que a noiva seja justa, reta, amorosa, compassiva e fiel. E ele termina, né, mostrando assim, eu me casarei com você em fidelidade e você conhecerá o Senhor. A palavra conhecer no Antigo Testamento ela tem 2 sentidos. Ela tem o sentido de você receber uma informação, mas principalmente a ideia de intimidade. É interessante nós vermos em Gênesis 4 que diz assim, e Abraão conheceu a sua esposa e ela engravidou. Mas como é que funciona isso daqui? A palavra conhecer no Antigo Testamento às vezes tem a ideia de um relacionamento íntimo. No caso de um casal, um relacionamento sexual. Essa parte aqui está falando assim, e vocês conheceram o Senhor, ou seja, essa é a última etapa para que o casamento seja concretizado. Vocês vão me conhecer. E vai anular tudo aquilo que aconteceu na época do juízo. De vocês não reconhecerem que eu dei o pão, de vocês se esquecerem de mim. Naquele dia, vocês me conhecerão. Vocês terão intimidade completa. Nós seremos um casal para sempre. É muito bonita essa parte. Mas vamos continuar mais um pouquinho. O próximo trecho mostra uma mudança total. Os últimos versículos dizem assim, Oséias 2, do 21 até o 23, diz assim, naquele dia eu responderei, declara o Senhor, responderei aos céus e eles responderão à terra, a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite, eles responderão a Jezreel. Eu a plantarei para mim mesmo na terra,
Tratarei com amor aquela que chamei não amada, direi àquele chamado não meu povo, você é meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. É interessante esse finalzinho, que mostra que as promessas as promessas feitas por Deus em Oséias, do capítulo 1, do versículo 10 ao capítulo 2, versículo 1, vão realmente se cumprir naquele dia, no dia da restauração. O Senhor vai trazer prosperidade de novo ao seu povo. Ele diz, eu vou responder à terra, a terra vai responder à semente, eu vou responder aos céus, o céu vai responder à terra à semente, ao vinho e ao azeite, e eles responderão a Jezreel. Jezreel, no primeiro capítulo, é um sinal de juízo. Agora, Jezreel está se tornando um sinal de bênção. Jezreel significa Deus semeia, Deus planta. É interessante essa linguagem agrícola. Agora, qual seria a semente que Deus plantaria na terra? A semente seria o próprio povo. No último versículo ele diz assim, eu a plantarei para mim mesmo na terra, eu a plantarei. O povo seria a semente do Senhor, o povo seria aquilo que o Senhor vai plantar para que cresça e colha. É interessante olhar que esse último verso ele é usado no Novo Testamento para entender também a entrada de pessoas que não eram israelitas no povo de Deus. Ele fala assim, aqueles que chamavam não amada, agora são amados. Aqueles que não eram povo, agora são povo. Mostrando o crescimento do povo de Deus, mostrando o crescimento da glória de Deus por meio do seu povo, né? Com a entrada das pessoas ali por meio da igreja. Nós vemos essas características, né? Um coração exclusivo, proteção, votos e presentes que mudarão o caráter da noiva e agora também uma mudança completa. O caráter dela vai ser totalmente completo, vai ser totalmente mudado. Ela será a colheita do Senhor, será o plantio do Senhor que vai frutificar. Vai ser amada e vai ser o povo. E o finalzinho desse versículo, ele lembra aquele momento do casamento em que o pastor pergunta, né? Você aceita fulano como seu marido? E a noiva diz, sim, eu aceito. E o finalzinho mostra a resposta, né, do povo. E tu és o meu Deus. O povo fala assim, nós nos comprometemos com o Senhor. Nós estamos com o Senhor. O Senhor agora é exclusivo em nosso coração. Você olhando para essas promessas, talvez você me pergunte, Silas, quando isso aconteceu ou quando isso vai acontecer? Por que isso é importante? Porque uma profecia, normalmente, ela fala de um tempo que vai vir, né? Nesse caso, ele sempre está falando naquele dia, naquele dia. Agora, quando aquele dia vai chegar? Ou, às vezes, será que aquele dia já chegou? Um estudioso da Bíblia, chamado Derek Kidner, ele vai mostrar que o cumprimento das promessas, das profecias de Oséias acontece em 5 etapas. A primeira etapa seria o fim do cativeiro. O povo de Israel pecou, o Senhor julgou por meio do cativeiro assírio e babilônico. Quando o povo voltou do cativeiro babilônico, eles desfrutaram, de alguma maneira, de algumas dessas bênçãos que nós vimos. A primeira que nós vimos, um coração exclusivo. Depois do cativeiro babilônico, o povo começou a detestar imagens. O povo começou a detestar ídolos feitos. Pararam de adorar eles, começaram a abominar. Só que isso não se cumpriu naquela época, porque embora o povo não adorasse mais ídolos feitos, imagens feitas, eles agora começaram a adorar ídolos no coração. No Novo Testamento nós vemos ídolos do coração sendo expostos ainda. Por exemplo, ganância é chamada de idolatria. O Senhor confronta os mestres da lei com relação ao seu desejo de aparecerem. O status era um tipo de idolatria. O Senhor também confronta os fariseus com relação ao dinheiro, né? Ganância. O Senhor também confronta a questão das imoralidades. E aí a gente vê que agora a idolatria, ela, embora tenha sido deixada de lado a questão da imagem física, ela tomou uma nova proporção. Essa questão do coração exclusivo ainda não aconteceu. A outra coisa interessante é que o Senhor prometeu segurança. E assim que eles saíram do cativeiro babilônico, é verdade, eles desfrutaram por um tempo de segurança, mas bem pouquinho. Nós temos o livro de Esther para mostrar um homem querendo acabar com o povo de Deus logo depois que o cativeiro babilônico já tinha acabado. Nós vemos guerras, nós vemos até o momento do Novo Testamento o povo de Deus sendo oprimido pelos romanos. Então, isso aqui também ainda não aconteceu. Nós vemos também
que essa mudança esperada dos votos, né, os presentes que o Senhor dá nos votos, justiça, retidão, amor, compaixão, fidelidade, eles também não são vistos de maneira plena e completa no povo de Deus até os dias de hoje. É por isso que nós precisamos de santificação. Eles ainda não estão completos. E por último, a questão da mudança total ainda também não aconteceu. O nosso coração ainda está... ele pode ser dado para outros deuses, ele pode ser dado ao pecado. E essa mudança, embora nós tenhamos confessado com a nossa boca que cremos no Senhor Jesus, que Ele é o nosso Deus, o nosso coração ainda não foi completamente transformado. Então nós vemos que essa primeira etapa ainda não aconteceu. A segunda etapa é a chegada do Senhor. No Novo Testamento, as pessoas que escreveram, as pessoas que se encontraram com o Senhor, perceberam que Ele era o cumprimento dos profetas. O próprio Senhor, em Lucas 24, disse que a lei e os profetas falavam dele. E aí ele ensina para aqueles homens no caminho de Emaús tudo que falava sobre ele na lei e nos profetas. O Senhor entendia que ele era o início do cumprimento das profecias. Então, a segunda etapa do cumprimento das profecias de Oséias é o nascimento, a vida, o ministério, a morte, a ressurreição e a subida do Senhor aos céus. Esse era um cumprimento dos profetas. Nós vemos isso no Novo Testamento inteiro. A terceira etapa seria a fundação da igreja. Como eu falei, esse último versículo aqui, principalmente essa parte aqui, eu tratarei com amor aquela que chamei não amada, e direi aquele chamado não meu povo, você é meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus, ele é usado no Novo Testamento, por Paulo em Romanos capítulo 9, e por Pedro. É interessante quando Pedro vai falar do papel da igreja, e ele vai falar para um povo que não era judeu, ele vai entender que o cumprimento da profecia, esse trechinho da profecia de Oséias, significa a chegada do povo que não era israelita para fazer parte do povo de Deus por meio de Jesus Cristo e do Evangelho Salvador. Olha só o que diz 1 Pedro 2, a partir do versículo 4. Ele diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdotes santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, exclusiva e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas aos que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só o versículo de Oséias. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia ou amor, mas agora receberam. A ideia de que o Senhor aceitar pessoas que não eram de Israel para a entrada do seu povo por meio de Jesus e do Evangelho é um cumprimento dos profetas. Mas a gente ainda tem um problema. Mas Silas, mesmo que eu tenha crido no Senhor Jesus, ele tenha salvado meu coração ainda não é constante. Eu ainda não estou seguro nesse mundo. Eu ainda não desfruto plenamente de justiça, retidão, amor, compaixão e fidelidade. Eu fraquejo nessas áreas ainda, embora eu saiba que o Espírito Santo está trabalhando em mim para que eu espalhe isso para o mundo. E eu sei que eu ainda não tenho uma mudança total. Eu ainda posso pecar. Eu ainda posso dividir o meu coração com outras coisas que não são o Senhor. Quando será que essas coisas irão se cumprir? E a mensagem que os profetas nos deixam, as profecias, as promessas que os profetas fazem, elas vão se cumprir num dia. No dia do casamento do noivo com a noiva. E esse dia já está marcado. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 19. Apocalipse 19 diz assim. Então, 19 a partir do versículo 6. Então, ouvi algo semelhante ao som de grande multidão, como um estrondo de muitas águas, e fortes trovões,
que bradava Aleluia, pois reina o nosso Senhor, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse, escreva, felizes são os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as verdadeiras palavras de Deus. O Senhor tem um casamento marcado com a sua igreja. Não é à toa que nós vemos pessoas usando essa ilustração, Paulo usando em Efésios 5, falando entre o marido e a mulher, usando a ilustração de Cristo e a igreja. E agora em Apocalipse nós vemos, um dia esse casamento vai acontecer e a igreja será totalmente renovada, perfeita. Essas promessas que nós vimos, elas se cumprirão. Diante disso, nós temos 3 posturas a tomar. Nós temos 3 coisas que nós podemos fazer de prática. Eu quero te dar 3 desafios para hoje de manhã e para que você leve para a sua vida. O primeiro desafio tem a ver com a sua vida pessoal. Se você sabe que o Senhor tem um compromisso com você, que esse compromisso já foi iniciado com a chegada, com a vida, com a morte, a ressurreição e a subida do Senhor Jesus, você precisa ser santo. O Senhor se comprometeu com você com retidão, com justiça, com amor, com compaixão e fidelidade. E Ele espera que essas características estejam em você. Por isso você precisa buscar santidade pessoal, fidelidade a esse noivo, fidelidade a esse Senhor. O segundo desafio tem a ver com a sua responsabilidade com os seus irmãos. Nós temos uma grande esperança no Senhor, não é? A esperança de que um dia seremos perfeitos e que um dia estaremos com Ele para todo sempre nos céus. Um dia nós não teremos mais medo, nós estaremos seguros, nós seremos completos, nós viveremos em perfeita justiça, retidão, amor, compaixão e fidelidade. Nós seremos como o nosso Deus, perfeito em caráter. Nós seremos totalmente santos. Mas aqui na terra nós temos um compromisso com os nossos irmãos de incentivá-los a permanecer firmes ao Senhor. Você tem um compromisso. Você foi chamado para ajudar o seu irmão a ser santo. E você foi chamado para ajudar o seu irmão a não desacreditar de que o Senhor vem buscar a sua noiva. Você tem essa tarefa. Esse é o segundo desafio. E o terceiro desafio é que você tem a tarefa de chamar as outras nações. O Senhor não está preocupado com um povo exclusivo. O Senhor quer ganhar as nações. O Senhor é um Deus missionário. É um Deus que quer nação debaixo do seu poder. E o Senhor, Ele vai fazer isso por meio da proclamação do Evangelho. Ele quer usar você. Você pode ser um instrumento. E você deve ser um instrumento de graça do Senhor. Foi para isso que você foi conquistado. Diante desses 3 desafios, eu quero orar junto com você. Pedir para que Deus nos dê força, para que Deus nos dê a capacidade e que nós esperemos o dia do casamento do Senhor com o seu povo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelas esperanças que o Senhor nos dá. Nós agradecemos porque há uma grande restauração. Há, Senhor, um renovo para a gente, algo que a gente ainda não desfrutou, embora nós desfrutemos de maneira menor aqui na terra por meio da santificação. Pai, muito obrigado. Que meus irmãos nunca vejam a santificação como um peso, mas como o privilégio de desfrutar do céu agora. Pai, também te pedimos para que o Senhor nos ajude a nos encorajar uns aos outros. Nós temos uma grande esperança e essa esperança tem que tirar todo o medo, essa esperança tem que fazer nós progredirmos em santidade, essa esperança tem que fazer com que nós nos sintamos alegres e satisfeitos no Senhor. E essa esperança, Senhor, tem que fazer com que a sua igreja se mobilize para as nações. Pai, nós precisamos ser instrumentos do Senhor para chamar pessoas que estão nas trevas, para que eles conheçam a luz do Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a sermos missionários, porque um cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. E, Senhor, nós não queremos ser impostores, nós queremos ser fiéis. Pai, por favor, usa, Senhor, a tua igreja para espelhar e espalhar a tua justiça, retidão, amor, compaixão e fidelidade. E, Pai, muito obrigado pela esperança que um dia o veremos. Realmente nós o veremos. Nós estaremos com o Senhor no dia das bodas do Cordeiro. Isso é certeza. O Senhor nos comprou. O Senhor nos comprou pelo preço de Cristo. E a ressurreição nos dá a certeza de que isso vai acontecer. No nome santo de Jesus. Amém.
uma boa manhã e até hoje à noite com a igreja. Hoje nós teremos a ceia. Esteja conosco ou às 5 ou às 7. Um grande abraço, que Deus o abençoe.